No canal agora não vamos colocar mais 2 vídeos por semana, pois as pessoas estão parando de assistir. Também estamos preparando a maratona Provas do Espiritualismo, com um vídeo por dia sobre esse assunto durante uma semana. Como sempre, colocamos mandalas em nossos vídeos para você ter um bom autoconhecimento enquanto assiste. Deixar de buscar ter o controle das coisas. Por Hiatri, inspirado por Senhor da Luz Prateada. Breve introdução. Este é um texto grande, mas traz uma ajuda e uma liberdade para a nossa vida que vale a pena ter, é muito bom e importante, ajuda demais. Esse texto me ajudou demais, e só posso agradecer ao meu mestre, que com seu exemplo mostrou muita coisa. Também agradeço ao monge Gencho e 2 vídeos que eu vi, que me ajudaram a dar informações para escrever esse texto. Como funciona a mente? A mente tenta controlar. Existe nela a falsa ideia que tendo tudo sob controle, tudo vai ficar bem. Nós achamos que se tivermos controle sobre as situações, não vai acontecer coisas que vão nos fazer sofrer. Mas a verdade é que não temos controle, pois podem ocorrer situações que nos tragam sofrimento, e perante a isso podemos fazer as seguintes ações mentais e físicas. Ter aceitação. Aceitar a realidade como ela é, as coisas como elas são e as pessoas como elas são. O futuro é um mistério, como dizem os sábios. Não gaste seu tempo se estressando com o futuro, deixe a vida acontecer e as pessoas serem elas mesmas. O que a gente pode fazer para as pessoas e para a nossa vida, fazemos, mas elas têm opção de aceitar ou não, de ter capacidade ou não, então só nos resta aceitar a reação delas. Aceitar as coisas é nos adaptarmos à realidade como ela é. Se não está em nossas mãos, não tem por que sofrermos por isso. Deixe a vida acontecer sem exigências dos outros, de Deus ou da realidade, isso sem deixar de fazer o bem a todos, incluindo a si mesmo. Se o outro briga com a gente é um problema dele, não nosso. Se o outro tem uma personalidade que a gente discorda, não o compreendemos, não estamos adaptados a ele e não o aceitamos. Ajudá-lo é fazer o bem, mas não podemos obrigar o outro a nada, e só nos compete aceitar, caso ele não queira o que desejamos fazer por ele, ou se ele deseja, mas não consegue se beneficiar com o que fazemos, é aceitar o tempo de ele mudar, se ele estiver sendo sincero, ou se isso não é possível, é também aceitar a situação, ou nossa incapacidade de ajudá-lo. Assim como aceitar a nós mesmos, nossos problemas, falhas, ego, essência, habilidades, virtudes e etc. E assim nos enxergarmos e assumirmos quem somos, e o mesmo vale para o outro. As situações também, é aceitar o que acontece. Tudo tem um propósito, e existe para um objetivo maior. Nós vivemos em um tempo de muita intolerância com o outro, onde queremos que ele pense como a gente, onde não aceitamos sua religião, visão política, visão ideológica, time de futebol, gosto por séries, filmes, músicas e orientação ou opção sexual, quando é diferente da nossa. Não estou escrevendo que devemos adotar a visão do outro sobre esses temas, mas aceitar que ele as tenha, muitas vezes, sai da vida de ele por ter uma dessas visões diferentes, e ainda falando mal dele. Nós não aceitamos muitas vezes o humor do outro, e muitas vezes quando o outro está de mau humor, achamos que é com a gente, mas não é. É do outro com os problemas que ele tem com ele mesmo. Não temos que deixar o outro jogar suas raivas em cima de nós, mas não condená-lo por seu humor ou por querer jogar em cima de nós, irritando a gente, fazendo malcriações ou até mesmo sendo agressivo. Isso é não julgar o outro, mas aceitá-lo do jeito que é e fazendo o que faz. A gente não precisa ter um par romântico que trai, e muito menos trair, mas aceitar que existem pessoas que fazem isso, pois cada um tem seu aprendizado na vida, e algumas pessoas escolhem o caminho da dor nos relacionamentos. Quem planta a dor, colhe a dor. É importante ensinarmos e fazermos o bem, mas aprende quem quer, por isso é importante aconselharmos a fidelidade sempre, mesmo que muita gente não siga, é um problema do outro, não nosso ser infiel. Não devemos colocar nos outros nossas expectativas. Ajudar sim, mas respeitando o livre-arbítrio de cada um. Não seja preso a expectativas sobre o outro. Nós, desde pequenos, por nossa família e amigos aprendemos a criticar os outros, e isso por certos motivos, e depois podemos adequar as críticas a nossos valores e exigências, quando na verdade as coisas são como Deus fez, como são, e nós não aceitamos, adequamos elas a nosso racional, padrões, exigências e modo de pensar. Na verdade todos estão em evolução espiritual, cada um em um nível, com um entendimento, com seus defeitos e virtudes, cada um tem um aprendizado a obter e é importante respeitarmos isso, o ser como ele é, faz parte também da obra de divina, onde Deus respeita o livre-arbítrio dos outros, e para nossa felicidade é bom respeitarmos também.
Isso não quer dizer que não devemos ajudar o outro nesse caminho, mas aceitar tudo, seu tempo de mudança, o desejo de não mudar do outro e o que ele está disposto a fazer e não fazer por isso. A gente aconselha, mas o outro segue se quiser, ninguém é obrigado a nada. Viva e deixe viver. Muitos não deixam porque querem ter domínio dos outros, e isso não é bom, mas podemos desejar que o outro seja diferente do que ele é, e isso não é o melhor, seja para nós ou para o outro, isso referente à nossa maneira de pensar. Esse texto não é para as pessoas que desejam controlar os outros pelo controle, mas que não aceitam os outros como ele, as coisas como são, e tentamos modificar, sejam por exigências nossas, e podemos fazer isso sem perceber. Pois, existe o inconsciente, que é nossa porção sem consciência, onde não temos ciência do que fazemos, pensamos e lembramos, não de tudo, mas de algumas coisas. Se não temos ciência de algumas coisas, ter ciência é aumentar a consciência, que é aumentar o aprendizado sobre si mesmo, então é autoconhecimento. Despreendimento de si mesmo. Se tivermos um desprendimento de nós mesmos, aceitamos muito mais fácil as coisas como elas são, sem fazer exigências e críticas. Exigências e críticas fazem parte de nosso ponto de vista, de como somos e pensamos, então um desprendimento disso ajuda demais. O desprendimento vem do autoconhecimento, principalmente do conhecimento de nosso próprio ego, além do que, o autoconhecimento aumenta a nossa conexão com Deus e com os outros, o que facilita aceitarmos tudo isso, a realidade como ela é. Mesmo o desprendimento vir do autoconhecimento, nós podemos cultivar esse desapego de si e criar também evolução espiritual. Deus e o outro, assim como nós, compõem a realidade, só que nossa compreensão sobre isso é muito limitada. Desprendimento de si não é fazer tudo o que o outro deseja, isso é uma falta de postura, e pode levar a nos desrespeitarmos a nós mesmos. Desprendimento de si nos leva a agirmos em favor do outro mais, mas não necessariamente fazer o que ele quer, mas o que é melhor para todos, pois isso demanda uma maior consciência do todo, que é o resultado da iluminação, que é um autoconhecimento muito grande, uma consciência coletiva, onde vemos o geral. Quanto estamos apegados ao nosso ponto de vista, isso prejudica a vermos a realidade como ela é, fora de nossa necessidade pessoal e de nosso ego das coisas como elas são. O autoconhecimento resulta em uma maior felicidade, em conseguirmos a iluminação, onde nos sentimos plenos, e podemos evoluir mais ainda, até sentirmos êxtase o tempo todo e ir mais além ainda. Confiar em Deus. Tudo o que acontece tem que acontecer, e cedo ou tarde tudo acontece para nos iluminarmos e atingirmos um bem e uma felicidade maiores. Deus é infinitamente bom e quer nosso bem. Estamos sempre amparados por Ele, por seus trabalhadores da luz, os mentores e suas falanges, os anjos e suas falanges. Seja quem for, está sempre sendo assistido por Deus e por outros seres da luz. Ninguém está sozinho e desamparado. Karma e Dharma. Tudo o que fazemos volta para nós mesmos, então é fazer o bem e não fazer o mal. Quando fazemos o bem, o que fazemos vai voltar e vamos receber benefícios, e quando fazemos o mal volta e recebemos malefícios. Então é importante sermos boas pessoas e colocar isso em prática, ou seja, fazer o bem. Pessoas más fazem o mal naturalmente, criando maus merecimentos, então ela precisa mudar. Se somos boas pessoas é buscar ser melhor ainda, e conseguimos isso através do autoconhecimento. Mas se é para não nos preocuparmos com o que pode nos acontecer, para que fazer o bem? Resposta: é importante que o façamos espontaneamente. Mas é importante também sempre buscarmos a luz e bem, através do autoconhecimento e das iluminações que podemos ter. Não fique criticando o outro. Por Gayatri, inspirado por Marcelinho e Senhor da Luz Prateada. Nós criticamos o outro pelo que achamos que uma pessoa não deva ser ou fazer, e achamos bacana o que uma pessoa faz ou é baseada em nossos valores. Nós criticamos porque achamos que o outro deva ser da maneira como pensamos, mas o outro é, de acordo com suas escolhas, vidas passadas e dentro do que Deus possibilita que o outro seja. Nós criticamos também porque não gostamos do que o outro faz, ou porque tenha nos feito algo de ruim. Uma crítica é uma não aceitação do que o outro fez ou do que ele é, então fazemos diferente de Deus, que está permitindo o outro ser do jeito que ele é, e mais sábio que Deus nós não somos. Críticas são pensamentos negativos, ruins, e têm uma energia ruim, que pensando nos contamina e acaba voltando para nós. Não aceitar o outro nos causa pensamentos e emoções negativas, isso por causa da crítica. Não somos Deus, Ele é que fez a realidade como ela é, e tudo tende a evoluir espiritualmente para um grande bem e felicidade, tudo o que acontece é necessário para isso.
Aceite o outro do jeito que ele é, a realidade do jeito que é. Por mais que o outro faça o mal, isso vai voltar contra ele, e fazer o contrário, ele evoluir espiritualmente. Um dia a consciência apreende o que é realmente bom e vai desejar isso para ela, aí ela deixa de fazer a maldade, podemos ajudar ou não nisso, mas sem criticar, que o que muita gente chama de julgar o outro. Aceite o outro do jeito que ele é e fazendo o que ele faz. Você não precisa ser amigo de alguém ruim, mas aceita a realidade que ele é, que faz ele fazer o que ele faz, assim você se liberta da crítica realmente. Tenha a aceitação do livre-arbítrio do outro, mesmo que ele esteja em um caminho do mal, pois isso um dia vai mudar, e tudo evoluir, e nós já evoluímos e vamos continuar evoluindo. Aceite o outro do jeito que ele é. Não critique, não faça julgamentos. Jesus não condenou Maria Madalena ou o cobrador de impostos, e ambos vieram para o caminho que Cristo ensinava, deixaram os pecados para fazer o bem. Aceite o outro como ele não queira por padrões de como ele é ou deva ser, simplesmente aceite tudo o que ele é e tudo o que ele faz. Seja karma ou dharma, todo mundo que passa pelos resultados das ações que fez, e para construirmos um bom destino, fazemos o bem e nos abstemos do mal. Aceite. Não critique, não julgue. Isso vai deixar sua mente muito positiva, te ajudará demais na sua evolução. Muitos criticam para se sentir melhor do que o outro, pois o outro faz algo errado que ele julga não fazer, isso é orgulho ou vaidade. Busque o desprendimento do orgulho e da vaidade. Desprendimento e respeito têm tudo a ver com aceitação. O outro sendo grosso com você, agindo mal, não importa, aceite que essa realidade exista, aceite que o outro é assim e faz isso. Você pode ou não fazer algo para ajudar o outro a mudar, mas só aceite sem julgamentos ou critica, haja sempre positivamente, você só tem a ganhar com isso. Quem ganha com isso é você e não o outro. Não ter que criticar e falar mal traz uma liberdade incrível. Faça sempre o bem e não o mal, mas aceite o outro, a realidade como eles são. Felicidade é a positividade mental e emocional, e deixar de criticar o outro nos liberta de uma negatividade incrível. E não esqueça, fique sempre com luz. Ser de luz. Do seu amiguinho Erizinho, Marcelinho e do Senhor da Luz Prateada, que te querem feliz sempre. Quando não queremos enxergar algo e a aceitação. Por Riatri, inspirado por Marcelinho. Aceitação é aceitar, e muitas vezes ficamos lutando com o que enxergamos sobre os outros ou sobre nós mesmos, com medo de assumir o que vemos pelos mais diferentes motivos. Isso certamente não é se aceitar ou ao outro. Por vezes as pessoas passam por conflitos, com medo tremendo de aceitar o que enxergam, é uma luta interna para não assumir o que sua consciência está vendo. Por algum medo ou algum tipo de não aceitação ficamos lutando contra isso. Existem pessoas que ao enxergarem que um membro da família, um par romântico, um ídolo ou um amigo é uma pessoa ruim, mas por estarem muito apegados a essa pessoa, isso causa uma inaceitação terrível. Já vi pessoas ficarem em depressão por causa disso. Quando existe uma dificuldade grande de aceitarmos o que enxergamos sobre nós mesmos, pode ser orgulho, vaidade, um outro defeito, ou um erro cometido, não assumindo, isso também causa uma briga interna, onde o conteúdo fica vindo à mente, mas nós brigamos para não querer ver. O que nos muda internamente é assumir o que enxergamos, e isso nada mais é do que uma forma de aceitação. Quando isso acontece, evoluímos espiritualmente, assim como nos libertamos de situações que programamos passar antes de encarnarmos, uma situação que traz um aprendizado, uma mudança. Estamos aqui para evoluirmos espiritualmente, para passar por desafios, mas quando entramos em conflito, uma falta de aceitação ao enxergar, e isso pode acontecer por algum motivo, então empacamos no passo da transformação ao não querer ver. O que acontece é que esse não querer ver, muitas vezes é o que prende você a pessoas que não te amam, que não querem o seu bem, mas somente aos benefícios que você dá. Quando o motivo de não aceitar ver é de você com você mesmo, enxergar pode se tratar de uma grande dissolução do ego, de algo que empacava a sua vida, para você seguir em frente com mais paz. Se aceite como você é, aceite os outros como são. Cada ser é único e está em uma fase de evolução espiritual, tem uma determinada consciência, personalidade e nível de amor, que pode ser muito pequeno, aceite isso. Aceite sua não aceitação. Tudo muda quando é assim. Um grande segredo da vida é aceitar, e isso não quer dizer que não devemos trazer transformação ao mundo, mas é aceitar os resultados de nossas ações ao tentar fazer isso, não gerando frustração ou expectativas. A gente faz o melhor, mas os resultados não dependem somente de nós, mas dos outros também, que têm o livre arbítrio deles. Isso é uma forma de desprendimento e de não ter controle.
Quanto mais aceitação tivermos, quanto melhor. Na Bíblia está escrito que não cai uma folha da árvore que Deus não queira, então confia no naquele que criou tudo. E fique com luz. Ser de luz. Do seu amiguinho, Erizinho, o Marcelinho. Eu sou o pássaro do ar, e para você voar se inscreva neste canal, e assista os vídeos, não deixe de assistir, pois se não o fizer, não vai voar. Aproveite essa oportunidade. Estou deixando o link para o vídeo, Jesus Cristo, autoconhecimento, Bíblia, ego, pecados, santidade e etc. Que é um vídeo que as pessoas gostam. Também nossa playlist de autoconhecimento para você aprender a voar. Fique com luz. Ser de luz.